Nós estamos aqui nesta manhã, nesse primeiro culto desse novo ano que se inicia, o ano de 2021. Quando eu olho para essas datas que nós estamos vivendo, eu lembro daqueles filmes futuristas lá da década de 80. Aí os caras apontavam que em 2020, lembra de Volta para o Futuro 2? Lá passava em 2015. Carro voando, casas super inteligentes. Nós estamos em 2021, não vi carro voando nenhum. Então as projeções futuristas lá atrás nem apontavam para algumas tecnologias que nós temos hoje, como os smartphones, os iPhones, os não sei das quantas. Tem vários produtos internacionais, iPhone, iPad. O único nacional é o AIMPIN, né? Então, a gente tem todas essas coisas aí. E os filmes futuristas não apontavam para esse tipo de tecnologia. Mas, algumas coisas acertaram, outras coisas erraram. Algumas coisas as pessoas visualizaram certas, outras visualizaram erradas. E aí, por que nós vamos falar de sonhos? Bom, como sou estudante de psicanálise, o carro-chefe do Freud era os sonhos. Os sonhos são manifestação de desejos. O corpo deseja, mas nem tudo que você deseja é permitido, é válido. Então, nos sonhos, você acaba manifestando alguns desejos reprimidos. Porque quando você está dormindo, a censura que a gente chama diminui, e aí você acaba extravasando alguns sentimentos que você não teria acordado, porque você iria censurar esse sonho, iria reprimir esse pensamento. E o sonho manifesta isso livremente, porque a censura baixou. Só que nós não vamos falar desse sonho na visão psicanalítica, nós vamos falar do sonho que o Senhor nos dá, dos projetos e pensamentos que o Senhor nos concede. E nós precisamos entender que os sonhos do Senhor, os planos do Senhor, os projetos do Senhor não podem ser frustrados. Isso é um fato. Mas o meu pode, o seu pode. Porque às vezes nós confundimos os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos com os do Senhor. E geralmente os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Os nossos projetos não são os projetos de Deus. Está sempre baseado naquilo que nós queremos. E nem sempre aquilo que nós queremos é necessariamente o melhor para nós. Então, nesta manhã, neste primeiro culto deste ano, que é o ano da restauração, nós vamos falar de sonhos restaurados. É o que precisamos, é o que queremos. Estamos ainda passando por um tempo de pandemia. Num tempo descrito para nós através dos livros de histórias de outros tempos passados. De pestes, de doenças que assolaram o país, assolaram o mundo. Nós víamos isso no livro de história, víamos isso nos livros, nos documentários, na Bíblia, mas nunca tinha presenciado isso de fato. E aí é um tempo de aprendizado. Então eu queria que você orasse nesse momento, pedindo ao Espírito Santo de Deus que abrisse o seu entendimento, para que ele revelasse aquilo que Deus quer e precisa restaurar na sua vida neste tempo. Qual é a necessidade que você tem de restauração nesse tempo? Querido e amado Deus, através do Espírito Santo, que está entre nós, que habita em nós, revela o teu querer e o teu realizar nesta manhã. Dirija-nos a toda a verdade, porque a tua verdade nos liberta, a tua verdade nos conduz. E nesta manhã, nós queremos aprender do Senhor tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar. Seja o nosso mestre, seja o nosso professor, guia-nos na vereda da justiça por amor do teu nome. Nós te agradecemos pelo teu favor e pela tua misericórdia nesta manhã, em nome de Jesus. Amém
e amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Salmo de número 126, e aí o nosso carro-chefe, Salmo 126. Isso aí, eu ia pedir para você fazer isso, você já fez. Eu estou falando porque ele tirou o S da palavra. Só para avisar você, de repente você não sabe, os Salmos, ele é uma coletânea de salmos. Cada salmo é único. Então, salmo não é capítulos. Ele é um salmo individual. Então, a coletânea dos 150 forma o livro dos Salmos. Mas quando a gente lê o Salmo 126, é o 126. Então, por isso que a gente não coloca S no final. Às vezes o pessoal fala, está errado. Não, a gente não está falando do livro. A gente está falando do Salmo. Então, por isso que nós não colocamos o S ali. Então, vamos abrir aí. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Como quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com um efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos, aleluias. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Então nós temos aqui um salmo que nós chamamos de salmo da peregrinação. Ao salmo que aponta para o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, ele é resultado da teimosia, da desobediência, do abandono às palavras do Senhor, às promessas do Senhor, que estão descritas no livro de Êxodo, de Levítico, de Números. As recomendações que o Senhor deu a Moisés para que fosse transmitida para o povo, foram negligenciadas pelo povo de Israel quando eles ocuparam a terra prometida. O Senhor falou para o povo, assim como acontecia no deserto com o maná, que a cada 6 dias o maná caía do céu, mas no 7º dia ele não caía, porque o 7º dia ele é consagrado ao Senhor. Então, no 6º dia havia uma porção dobrada, para que no 7º dia não houvesse recolhimento do maná, porque isso era feito no dia anterior. A mesma coisa deveria acontecer com a terra. Em 6 anos se produzia, no 6º ano o Senhor daria uma porção de colheita dobrada para que no 7º ano a terra descansasse. Isso era uma ordem do Senhor. Isso foi uma lei que o Senhor implementou. E essa lei funciona até hoje. Mas só que o homem, ele sempre acha um jeito de burlar. Então ele planta milho 6 anos, e no 7º ano ele não planta milho, ele planta soja. Que ele tenta burlar a lei do Senhor. Porque ele sabe, se ele plantar os 7 anos direto da mesma cultura, a terra vai empobrecer. Ele sabe disso. Então ele tenta burlar a lei do Senhor, buscando artifícios naturais. Foi o que o povo de Israel fez. Então você vai ver os profetas do Senhor, desde o começo, trazendo sobre o povo palavras do Senhor, ameaças do Senhor. Vocês estão errando, vocês não estão dando descanso sobre a terra, até que a paciência do Senhor se esgotou. Aí você vai ver os últimos profetas do tempo antes da destruição do Reino do Norte e o cativeiro babilônico do Reino do Sul. Você vai ver os últimos profetas falando assim, eu vou tirar vocês dessa terra para que a terra tenha descanso. O Senhor converte todo o tempo que o povo passou
na terra de Canaã, até o ano mais ou menos de 600 antes de Cristo, o Senhor converte esse tempo todo nos 70 anos do cativeiro babilônico, para que a terra tivesse descanso. Então, uma das muitas causas do cativeiro babilônico é justamente a não obediência da lei da plantação, da semeadura. Então você semeia 6 anos, no ano 6º dobrado, para que no 7º ano a terra descanse. Então nós vemos que tudo aqui, a Bíblia explica sozinha, ela se autoexplica. E tudo isso está aqui dentro. Então nós vemos que o povo errou. Então quando o povo vai para o cativeiro e passa 70 anos lá, e quando o povo retorna, o salmista vem com esse salmo dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E aí alguém podia falar: poxa, pastor, o senhor poderia ter pregado isso no domingo passado. Aí eu ia fazer uma fezinha na Mega Sena. Ia ser mais um dos ganhadores. Deu 2 com 300 milhões, ia dar 3. Que aí ia ficar 100 milhões para cada um. Não, gente, não é dessa sorte que a gente está falando, não. Não é disso que a gente está falando, não. Até porque esse tipo de jogo, o nome dele é jogo de azar. Não é jogo de sorte. Sabe por que o nome é jogo de azar? Porque milhões tem que jogar para que 2 ganhem. A proporção de quem ganha para quem perde é pífia, é minúscula, é insignificante. Para o governo pagar 300 milhões, ele arrecadou pelo menos mais de 2 bilhões. Você acha que ele está pagando muito? Não está pagando nada, em vista do que ele arrecadou. Porque a maioria foi azarado e não sortudo. Por isso que o nome é jogo de azar. Às vezes a pessoa pergunta: mas por que jogo de azar e não de sorte? Porque a maioria só tem azar, só perde. E nunca ganha. Por isso que o nome é jogo de azar. Então o salmista não está falando dessa sorte. De repente você jogar os dados e dar 6. Não é disso que o salmista está falando. Não é essa sorte. Então nós vamos ver dentro desse texto de que sorte o salmista está falando. Do que ele está falando. Então o que o salmista quis dizer quando ele falou: Senhor, restaura a sorte de Sião? O que ele quis dizer com isso? De que ele está falando? É dessa sorte de jogar num jogo de azar para ganhar alguma coisa, esperando receber alguma coisa? Não. Para nós entendermos, nós vamos lá no profeta Jeremias. Se você não quiser, não nos acompanhe aqui, Jeremias 29, do 10 ao 14. Diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, quantos anos? 70 anos. Lembra que eu falei? Dos 70 anos para que a terra descansasse? É disso aqui que o Senhor Jeremias está apontando. Atentarei para vós e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando-os a trazer para este lugar, ou seja, para Sião, para Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de quê? Olha a sorte aí que ele está falando. A sorte que o salmista está falando começa aí. Quais são os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito? Os pensamentos de paz. Essa é a sorte, restaurar a paz. E ele continua: meus pensamentos são de paz e não de mal. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para dar um fim que vós... Em outras versões, para que faça o quê? Ô, Alexandre, eu estou lendo na RA mesmo, tá? Ali na NAA, está lá, um futuro e uma esperança. Em outras versões diz que, para que vós prosperareis, ou prosperareis, melhor dizendo. Ele diz, não
pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um fim que lhes faça prosperar. Então, a sorte que ele está falando, primeiro, é você ter paz, o mal ser afastado de você e você ter um futuro e uma esperança. Você ter prosperidade. Então, é dessa sorte que o salmista está falando. Porque a prosperidade, ela não causa dano. A prosperidade, ela acolhe, ela aproxima. A riqueza, ela afasta. A prosperidade traz saúde, a riqueza traz enfermidade. Ué, como assim, pastor? A riqueza traz enfermidade? Claro. Você fica ganancioso, você fica arrogante, você fica medíocre. Você acha que todo mundo está chegando perto de você porque você está com dinheiro, quer se aproveitar. A riqueza revela quem a pessoa é. A pessoa tem aparência de humildade. Aí ganha uma grana, é promovido no emprego, melhora de vida, aí ele começa a se manifestar. Aí alguém fala assim, poxa, fulano antigamente era tão humilde, cresceu um pouquinho, ficou metido. Não, ele sempre foi metido. É que ele nunca teve poder e nunca teve dinheiro. Então a riqueza vai revelar quem ele é. O caráter dele é aquele, não é o que ele tinha antes. O recurso, o poder, só vai revelar quem ele é. Só vai mostrar quem ele é de verdade. Porque a riqueza faz isso, a prosperidade não. A prosperidade, ela agrega, ela traz para perto, ela chama para perto, ela compartilha, ela distribui, ela não ajunta, ela não recolhe. Então, há uma diferença. Então, quando o salmista quer dizer que o Senhor vai restaurar a sorte, ele continua aí, dizendo, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos... Quando o Senhor restaura a nossa sorte, Ele promete, Ele garante que Ele vai nos ouvir. E Ele continua, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Olha o versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor declara que nós o acharemos. Isso é uma promessa do Senhor. Então, quando o Senhor restaura a sorte do povo, Ele garante que nós, ao buscarmos, Ele vai se revelar para nós. É uma promessa, isso aqui é uma garantia que eu e você temos. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor garante que nós vamos encontrá-lo. Ele vai se permitir se revelar a mim e a você. Então o Senhor quer restaurar essa sorte nossa, o Senhor quer intimidade conosco, o Senhor quer intimidade com o seu povo. Então é essa sorte que o Senhor quer restaurar. Tempo de abundância, tempo de paz, tempo de alegria. Tempo de nós falarmos com o Senhor e termos a certeza de que seremos ouvidos. Isso é uma dimensão que nós não temos como explicar. Então nós precisamos entender que o Senhor está falando aí para nós. E aí Ele diz para o povo, farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde lancei, diz o Senhor. Tornarei-vos a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vou trazer vocês de volta para casa. Vou trazer vocês de volta para a cidade que eu prometi sob juramento colocar e depositar o meu nome. Então o Senhor está fazendo uma promessa. Então é essa sorte que Ele quer mudar. Então quando Ele diz que vai restaurar a sorte do povo, Ele vai trazer o povo de volta para casa. Vai dar um futuro, vai dar esperança para esse povo que estava desesperançoso. Então o salmista quer dizer que o Senhor quer fazer isso comigo e com você hoje. Porque este é o tempo da restauração. Este é o tempo de Deus restaurar a nossa sorte, de haver uma mudança radical na nossa vida. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você. Então o salmista ele quer dizer justamente isso. O Senhor vai restaurar a nossa sorte como restaurou a sorte de Sião. Amém? Então a segunda parte aí. O que o salmista quer dizer quando falou, restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb?
pastor falou disso aqui no culto da virada. O Negueb, ele é uma parte desértica entre Israel e o Egito. É um dos últimos lugares para você atravessar até chegar no Egito, saindo de Israel. Fica perto da fronteira. É uma região que a maior parte do tempo ela é desértica. Mas há um período do ano que tem o que chamamos de monções. São grandes chuvas com grande alagamento, que vem como que a gente chama aqui no Brasil de cabeça d'água. Quem viu o jornal ontem viu que em Minas aconteceu uma. Acho que teve pessoas que faleceram por causa da cabeça d'água. A cabeça d'água, para quem não sabe o que é uma chuva que cai isoladamente, perto da nascente de alguns rios, e acumula um grande volume d'água que vem descendo e varrendo todo este rio. E, geralmente, quem está na extensão deste rio nem tem noção, porque muitas das vezes, aonde a pessoa está um sol quente, mas na nascente ou perto da nascente está chovendo. E quando essa água vem, essa cabeça d'água vem, sai varrendo tudo. Quem conhece o Guapimirim, vira e mexe, ali acontecem esses fenômenos. Então, nós vemos que assim é no Negueb. Grande parte do tempo, solo seco, sem vida, mas há um momento em que vem uma chuva e aquele lugar de deserto ele fica florido. Ele fica fértil. Pouco tempo, sim. Mas quando o salmista diz, Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb, isso quer dizer que vai ser rápido. É rápido. Porque quando a água vem, não tem como sair da onde você está. Sai varrendo tudo, sai alastrando tudo. A pessoa, não, quando vê a cabeça d'água, eu saio da água. O Carlão está ali mexendo com a cabeça, que ele sabe do que eu estou falando. Não tem como sair da água não, gente. Sai varrendo tudo. Você tem que sair da água antes. Porque quando ela vem com muita força, vem com muita pressa. E quando ele fala ali, ó Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb, é justamente isso. Quando o Senhor decidir nos abençoar, vem varrendo tudo, vem rápido, vem depressa. Toma um lugar, faz uma proporção enorme como as correntes. Então é isso que o salmista está pedindo. É isso que ele está querendo que o Senhor faça para o seu povo. Então ele fala, Senhor, vem sobre nós. Porque nós passamos tempo de privação, num país estrangeiro, cercado de deuses estrangeiros. Então, quando nós voltarmos para a nossa casa, voltarmos para a nossa terra, vem nos abençoar como essas correntes, que vem rápido e faz aquilo que para produzir rápido. Então, essa é a esperança do salmista. E aí ele fala, Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb. Então, quando o povo de Israel volta, é o que está lá no versículo 2 e 3. Coloca para mim aí, Alexander, 2 e 3. Então, quando ele pede que o Senhor restaure a sorte deles, ele diz assim, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações, os nossos vizinhos, que debocharam da nossa cara, que riram da nossa cara, que zombaram da nossa cara, quando nós fomos levados cativos para a Babilônia, agora eles têm que reconhecer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe por que o salmista descreve isso aqui? Porque o único povo que Ciro, o Grande, ao assumir o trono da Babilônia, ele era um rei do povo medo-persa, ele era persa e ele governava os medos e os persas. Quando eles ocupam a Babilônia, na Babilônia, além de Israel, havia vários povos cativos.
Porque era uma prática babilônica pegar esses povos e botar para servir dentro da Babilônia. Se você vê lá em Jeremias, segundo Crônicas, quem o rei leva para a Babilônia? Ele não leva qualquer um. Ele leva ferreiro, pedreiro, ladrilheiro, marceneiro, carpinteiro, todo mundo que era útil para a construção da Babilônia. Ele não leva qualquer um. Ele leva pessoas especializadas nas profissões da época. E havia vários povos na Babilônia nessa época. O único povo que vai ser solto, vai poder voltar para casa é quem? Os judeus. Então, por isso que ele vai dizer ali, ó, então entre as nações se dizia, rapaz, só esses caras que se deram bem nessa parada toda. Mais ninguém. Então se dizia entre as nações, isso aqui sou eu que estou falando, o pessoal não falava isso não, gente, isso aqui é eu que estou falando. Então se dizia entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E aí ele concorda no verso 3. Grandes coisas o Senhor, com certeza, é verdade. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos, porque a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. Então é isso que nós precisamos entender. Tem má notícia aí fora? Tem. Tem tragédia aí fora? Tem. Tem gente morrendo aí fora? Tem. Mas nós temos que lembrar que o Senhor tem promessas para nós. Mesmo no meio da adversidade, o Senhor continua fazendo milagres. Mesmo no meio da adversidade, o Senhor quer restaurar a nossa sorte. E é como eu falei, não é uma sorte pequena, é uma sorte no todo. Ele quer mudar a nossa vida no todo. Ele não quer mudar somente uma área da nossa vida. Ele quer mudar a nossa vida por completo. Então nós precisamos entender que é esse tempo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Porque nós não vivemos somente pelo que ouvimos, mas nós vivemos pelo aquilo que cremos. E nós cremos que esta é a palavra da verdade. A palavra que liberta, que transforma, que dá vida, e vida com abundância. Vida com qualidade. Tem gente que fala assim, você tem que ter uma vida abundante, você tem que ter um carro do ano, você tem que ter um carro zero, você tem que ter uma casa de praia. Gente, isso aí é outra coisa, não é a vida abundante que a Bíblia falou, não. A Bíblia abundante que Jesus falou não é essa vida, não. A vida abundante é uma vida de paz, é uma vida de esperança, é uma vida de você poder ir num lugar e ser bem recebido. É você poder olhar para as pessoas com compaixão, com misericórdia, porque, como eu disse, a prosperidade, ela aproxima, ela não separa. Então, é isso que o Senhor quer para mim e para você. Nesse tempo, onde a palavra é de desesperança, de descontrole, de desgoverno, de um montão de coisa. Mas a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança é o Senhor. Ela não está no Senhor, a nossa esperança é o Senhor. Então o salmista diz para nós, Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Faça isso rápido. Haja rápido a nosso favor. E aí ele prossegue. O versículo 5 é o versículo que nós temos ali. O verso 5 é o verso que nós temos ali. Pastor Marvel já tinha perdido os 5 pontos, né? Pastor Martim já tinha me tirado os 5 pontos, né? O que o salmista quer dizer quando ele fala? Os que com lágrimas semeiam com júbilo? O que ele quer dizer com isso? Querido, é o que está lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Isso é um princípio. Desde que o homem começou a arar a terra, depois que pecou, começou a semear, ele também começou depois a colher. Tem gente que acha, eu semeei, agora vou colher.
agora eu vou descansar. Esse cara não entende nada de agricultura. Quem falou que colher é descansar? Quem foi criado na roça aqui, gente? No sítio? Época de colheita é até época de descanso, gente? Quem falou que época de colheita é época de descanso não sabe nada de agricultura, não sabe nada de plantação, não sabe nada de interior. Ele fala sem autoridade nenhuma. Época de semear e época de colher é época de trabalho. Não muda nada. A época da colheita é melhor que você vai colher e comendo. Quando você vai semear, você não pode comer a semente, porque senão você perde o resultado, não é isso? Mas tanto colher, tanto plantar, semear, quanto colher, é época de trabalho. Não muda. Então, o que nós precisamos entender? Quer com pouco, quer com muito, você tem que continuar trabalhando. Quer com pouco, quer com muito, você tem que continuar servindo. Quer seja no começo ou no final, você tem que continuar servindo. Não tem para onde correr, gente. Se você está semeando, você está trabalhando. Se você está colhendo, você está trabalhando. O reino de Deus é isso. Não tem folga. O reino de Deus é produção. Tem um tempo para tudo. Mas todo esse tempo é tempo de trabalho. Obviamente, como eu falei, na colheita você come o resultado dessa colheita. Na semeadura, não. Então, o trabalhador, ele é o primeiro a experimentar dos frutos. Não é isso que o Paulo diz lá, escrevendo para o Timóteo? Que o agricultor tem que ser o primeiro a comer desse fruto? Tem que ser o primeiro a colher desse resultado? E assim. Então, o Senhor quer isso para nós. Então, há um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de morrer, tempo de nascer. Um tempo para tudo. Então, nós não podemos nos esquecer disso. O reino de Deus é produção. É vida. E a vida, ela continua o tempo todo. A vida não pode ser paralisada. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus ele vai continuar produzindo para nós um tempo de abundância, um tempo de prosperidade. Como eu falei, nossa prosperidade doida que se prega por aí, mas a prosperidade do Senhor, que traz paz, que traz alegria, que traz confraternização, que traz compartilhamento, que traz solidariedade, que traz reconciliação. Essa é a prosperidade do Senhor. Prosperidade é essa louca que o cara não fala com a família, essa não é prosperidade, gente, isso é loucura. Porque a prosperidade do Senhor, ela junta, ela não separa. O cara ficou próspero, não quer ninguém do lado dele. Isso não é prosperidade, isso é riqueza, é outra coisa. Então o salmista fala para nós, aquele que semeia com lágrimas, porque dá trabalho. Arar a terra, preparar a terra, semear a terra, dá trabalho. Mas a proporção daquilo que você colhe é sempre maior do que aquilo que você investe na semeadura. É sempre. Eu preguei aqui na segunda-feira e dei o exemplo do milho. Quantos caroços de milho você planta? Você colhe 2 caroços? 2 caroços? Não. 3, 5, 10, 15? Não. Uma espiga tem quantos caroços de milho? Nem sei, porque eu não como milho. Mas tem vários. E um pé de milho não dá uma espiga só. Ou seja, você investiu uma semente e colheu centenas. A proporção do Senhor é igual para nós. Então, querido, continua semeando. Com lágrimas, continua semeando. Com alegria, continua semeando. O tempo está bom, semeia. O tempo está ruim, semeia. Continua semeando no reino de Deus. Porque uma lei física, uma lei natural, também é uma lei espiritual. Aquilo que você semeia, em um tempo oportuno, o Senhor vai dar colheita.
Tem colheitas que vão ser mais rápidas, tem culturas que são mais rápidas. Eu estava pesquisando. O trigo, que é sempre um exemplo de Israel semeando, ele leva de 100 a 150 dias, mais ou menos, para produzir. Então, uma cultura de mais ou menos 5 a 6 meses, 4, 6 meses, por aí. É um tipo de cultura. Em proporções, a gente vê que é uma cultura rápida. Tem culturas que vão levar 2 anos. Não adianta você plantar um pé de manga e querer comer manga em 6 meses. Vai acontecer? Não. Porque essa cultura, o tempo de colheita é maior. Mas você vai colher? Vai. Então, nós precisamos entender que aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Mas qual o tempo? Depende da semente que você está plantando. E também daquele que dá o crescimento, melhor dizendo. Não é o crescimento, né? O crescimento. Quem dá o crescimento é o Senhor. Então, eu semeio. Mas quem faz crescer é o Senhor. Então, a nossa função é semear. E a nossa função também é colher. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, querido, semeie com lágrimas, com alegria, do jeito que for. Continue semeando. E para nós terminarmos, o que o salmista quis falar? Quando ele falou: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, ou o resultado da sua semeadura. O que é isso aqui para nós? É exatamente isso que eu estava falando. Você semeou, você plantou, você investiu. Então, querido, prepara que o tempo da colheita chegou. Esse é o tempo de Deus fazer produzir a sua semente, de Deus fazer produzir a sua semente. No meio da pandemia você não parou, no meio da pandemia você continuou ouvindo no culto, você continuou orando, você continuou visitando, você continuou ajudando as pessoas. Então você não parou de produzir. Então, se você não parou de produzir, é tempo de colheita para nós. É tempo da abundância de Deus para nós. E aí é como eu falei, essa abundância, ela não necessariamente é abundância de recursos, mas é abundância de paz, de alegria, de viver em paz com as pessoas, porque isso não tem preço. De você viver bem, de você ver esse país prosperando, de ver essa cidade prosperando. Então nós precisamos fazer que a nossa mente creia e acredite que o tempo da bondade de Deus está sobre nós. O povo de Israel passou 70 anos afastado da sua terra, do lugar que o Senhor tinha lhes concedido para chamar de seu. Mas há um tempo do Senhor fazer o seu povo retornar. Então nós que estamos aqui, passamos um tempo de 2020, que no começo do ano nós pensávamos que era uma coisa, e no mês de março virou tudo, fechou tudo. E aí a esperança de muitos fracassou. A esperança de muitos faliu. A esperança de muitos tropeçaram. Mas a nossa esperança, ela não vacila, ela não tropeça, porque nós não somos daqueles que retrocedem e caem, e são destruídos. Só para nós terminarmos, se você tem uma semente, e você não semeia essa semente, o que acontece com essa semente? Ela apodrece, não é isso? Se você tem lá um saco com semente, você não planta, ela vai apodrecer. Natural. Você tem a semente, aí você fala, não, vou comer essa semente. Aí você come a semente. Pode ser que daqui a 2 horas, 3 horas, tem gente que é imediato. Vai lá no banheiro e bota essa semente para fora. Ou no outro dia, tem gente que leva 2, 3 dias para botar essa semente para fora.
Você vai perder essa semente. Mas quando você investe essa semente, e você deposita a semente, aí eu estou falando semente de tudo, gente. Investimento financeiro, investimento no casamento, investimento nos filhos, investimento na bolsa, na poupança, no TD, no R, não sei das quantas, aí tem tantas siglas aí para investimentos. Mas o principal que Deus quer de nós é investimento em pessoas. Quando você investe em pessoas, vai haver um tempo de colheita. E nós nunca sabemos o que o mundo nos reserva amanhã. Então, invista hoje o que você pode. A semente que você tem, invista hoje. Aonde? Aonde Deus apontar. Porque no tempo certo haverá colheita. No tempo certo, Deus estará fazendo que a sua vida venha prosperar. Eu queria que você se colocasse de pé. Deus tem para esse tempo restauração para as nossas vidas. E aí é como eu falei, essa restauração, essa bênção, essa sorte restaurada, ela não é localizada, ela é no todo na nossa vida. Ela não é em parte, ela não é num pedaço, ela é em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, querido, fique atento àquilo que Deus vai colocar no seu caminho. Porque, infelizmente, nós temos vivido uma época de pessoas doentes. Porque tem olhado para as coisas e não tem entendido o real significado daquilo que Deus quer fazer. O tempo da oportunidade que Deus nos dá, nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, somos nova criatura, precisamos entender que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então viva a presença de Deus hoje. Não deixe que o seu passado, como o povo de Israel, nós estávamos como quem sonha. Ele está olhando do futuro, do presente para o futuro. Ele não está olhando para os 70 anos de cativeiro. Ele está olhando para onde? Para frente. Ele não está olhando para os 70 anos. Ficamos 70 anos presos, sofrendo, longe da casa. Não. Ele está olhando e dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte. Porque o nosso futuro vai ser um futuro brilhante. O nosso futuro vai ser um futuro que nós aprendemos a não servir outros deuses, a não nos dobrarmos diante dele, a não fazermos negócios escusos. Nós temos um referencial agora. Nós aprendemos da pior forma, mas nós aprendemos que só existe um Deus sobre toda a terra, e é esse Deus que precisa ser adorado. Então, nesse tempo, adore ao Senhor. Se coloque diante do Senhor e fala, Senhor, restaura os meus sonhos, os meus projetos, mas que não sejam meus, sejam os teus na minha vida. Que os seus sonhos se realizem nesse tempo, na minha vida, na minha casa e na minha família. Vamos cantar essa canção?